Imagina ter apenas 11 anos de idade. Você sai de casa em uma manhã comum para pegar o ônibus escolar e no caminho um carro para ao seu lado. Dentro dele está um homem e uma mulher. Em segundos, você é atacada com uma arma de choque, imobilizada e colocada à força dentro do veículo. O carro acelera e desaparece. Essa é a história real de Jace Lee do Guard, um dos casos mais chocantes da história dos Estados Unidos. Jace Lee do Guard vivia na Califórnia com sua mãe e seu padrasto. Ela era uma menina comum de 11 anos, com rotina escolar e vida simples. Mas na manhã de 10 de junho de 1991, tudo mudaria para sempre. Ela saiu de casa para pegar o ônibus escolar e nunca chegou ao seu destino. O responsável pelo crime era Philip Garrido, acompanhado de sua esposa, Nancy Garrido. Nancy desceu do carro e utilizou uma arma de choque para imobilizar a menina. Em seguida, JC foi levada para dentro do veículo. O que torna esse caso muito mais chocante é que o sequestro foi visto pelo padrasto da JC, o Carl Problem. Ele testemunhou o momento em que o carro se aproximou e viu a menina sendo levada. Em desespero, ele até tentou correr e perseguir eles de bicicleta, mas o carro desapareceu muito rápido. Aquela foi a última vez que a família viu JC, por quase 2 décadas. A família de JC, junto com a comunidade, tentou procurar ela, mas não teve tanto sucesso. Então eles amarraram fitas cor-de-rosa pela comunidade onde ela morava, porque era a cor favorita dela. Eles distribuíram cartazes e até começaram a vender alguns itens para tentar financiar serviços particulares para continuar a busca pela JC. O sequestrador Philip Garrido já tinha um histórico criminal grave, incluindo crimes sexuais anteriores. Ele estava em liberdade condicional no momento do sequestro. Ao seu lado estava Nancy Garrido. Investigações posteriores mostraram que ela não era apenas uma espectadora da situação, mas também participou ativamente da manutenção do cativeiro e manipulando a JC o tempo inteiro para manter ela lá, como se ela fosse um prêmio para o marido dela. JC foi levada para a propriedade dos Garrido em Antioch, Califórnia. No fundo da casa havia uma área escondida, isolada por cercas e estruturas improvisadas. Foi ali que ela passou os 18 anos seguintes, longe da família, longe da sociedade e completamente sob o controle dos sequestradores. Com o tempo, começaram os abusos sexuais, físicos e psicológicos. O ambiente era de controle constante, medo e isolamento. JC, durante esse tempo, ela teve 2 filhas. Ela deu à luz a sua primeira filha aos 14 anos de idade e a segunda aos 17. Em vez de estar ali vivendo a sua adolescência, ela passou a criar 2 crianças dentro daquele ambiente. Ao longo dos anos, Philip desenvolveu um sistema de controle psicológico. Ele alternava ameaças, isolamentos e pequenas permissões para criar dependência e confusão emocional. Em alguns momentos, permitia pequenas atividades sobre vigilância, mas nunca liberdade real. Nancy ajudava a manter todo esse sistema, reforçando as regras e a narrativa criada por Philip. E o objetivo com tudo isso era muito claro, fazer a JC acreditar que não tinha saída dali. Outro fator que tornava a situação ainda mais assustadora era o constante uso de metanfetamina que o Philip fazia. Segundo os relatos de JC, existiam períodos em que ele passava dias consumindo a droga sem praticamente dormir. Durante esses momentos, seu comportamento se tornava ainda mais imprevisível. Ele dizia ouvir vozes, afirmava receber mensagens especiais e mergulhava em pensamentos cada vez mais desconectados da realidade. JC nunca sabia como ele iria reagir. Os períodos de uso intenso da droga eram alguns dos mais temidos dentro do cativeiro. Lembrando, gente, que em algumas ocasiões ela também era submetida ao uso dessa droga a pedido de Philip. Segundo os relatos da própria JC, Nancy demonstrava ciúmes da relação entre ela e Philip. Dentro daquele ambiente isolado, a dinâmica familiar tornou-se extremamente confusa. Com o passar do tempo, Philip passou a permitir que JC realizasse algumas atividades fora da área escondida da propriedade. Lembrando, gente, que muitas pessoas vão falar: ah, mas por que ela não fugiu? Por que ela não correu? Por que ela não gritou? Gente, quando ele passou a permitir que a JC saísse de fora de casa, ela já estava completamente sob controle dele, ela tinha medo.
Em 2009, Philip entrou em contato com funcionários de uma universidade da Califórnia para falar sobre eventos e projetos ligados às suas ideias religiosas. Durante esses encontros, algumas pessoas passaram a desconfiar do seu comportamento. Também chamou a atenção o fato dele estar acompanhado por 2 adolescentes e uma mulher cuja relação com ele não parecia clara. Lembrando, gente, que as adolescentes que estavam com ele eram as filhas da JC. E as preocupações foram comunicadas às autoridades responsáveis pela supervisão de Philip. A partir daí, os investigadores passaram a analisar o caso mais profundamente. Durante entrevistas, surgiram inconsistências que levaram ainda mais suspeitas. Pouco depois veio a revelação que chocou o país. A mulher que acompanhava Philip era, na verdade, JC Lee do Guard. A menina desaparecida em 1991 ainda estava viva. Lembrando, gente, que ela mentiu o tempo inteiro o nome dela para as autoridades, ela criou diversas histórias diferentes porque ela estava muito assustada de que as filhas dela fossem tiradas dela, né? Ou de que algo ruim fosse acontecer com ela. O caso de JC não é lembrado apenas pela brutalidade do crime, mas também pelas perguntas que deixou. Como um criminoso já conhecido pelas autoridades conseguiu manter uma vítima escondida por 18 anos? Quantas oportunidades foram perdidas ao longo do caminho? E como JC conseguiu sobreviver a tudo isso? Sua história é uma história de resistência, sobrevivência e muita força.